Taesa hoje, até 2030, 2031, ela tem um bom pedaço das suas concessões vencendo, né? Como a empresa tem observado esse processo e quais são as estratégias que a empresa quer fazer para fazer com que ela não perca esse pedaço de receita que é importante para o negócio da empresa? Para esses leilões de transmissão que vão vir, como que está o posicionamento de vocês? E é necessário levar algum lote de forma rápida ou isso não está preocupando a companhia agora? O que a gente quer fazer é, fechou o resultado, a gente vê dentro da nossa programação, a gente fala, olha, tanto de dividendos que a gente deve ter referente a esse trimestre, com previsão de pagamento no mês X. A Taesa hoje, supondo assim, todas as demais variáveis constantes, até 2030, 2031, ela tem um bom pedaço das suas concessões vencendo, né? Então, quando chegar ali em 2030, 2031, essa receita ela sai da empresa. Então, sim, mais uma vez, deixando tudo constante, né? Quando vocês não estivessem tomando nenhuma medida contra isso. Como a empresa tem observado esse processo e quais são as estratégias que a empresa quer fazer, seja para manter essa receita, para fazer com que ela não perca esse pedaço que é importante, esse pedaço de receita que é importante para o negócio da empresa? Tá. Bom, excelente pergunta para começar. Você começou com uma já bem... porque eu acho que a atenção das pessoas vai caindo ao longo da... Então eu procuro já o que é mais relevante. Não, olha, essa pergunta ela tem questões da companhia, tem questões da estrutura do setor também, né? Então, por questões de contratos, né, de quando eles foram assinados, tem esse decaimento dos contratos, no nosso caso, a partir de 2030, passa a ser mais significativo, e a empresa ela tem já trabalhado no sentido de fazer algumas compensações com relação a isso, né? Então, foram investidos mais de 3,5 bilhões nos últimos 3 anos, nós temos 3 bilhões em andamento para que a gente consiga ter receita, a gente já acrescentou mais de 1 bilhão de receitas na companhia pelos investimentos, temos mais quase 500 milhões de receita por vir. Então, a companhia está trabalhando para que a gente tenha uma certa compensação. Agora, tem questões do setor, né, que fazem com que tenha algumas dúvidas com relação a qual o nível de receita olhando mais para frente e quais as condições que a gente vai poder explorar um pouco mais para frente, quais as condições que a gente vai poder manter receita ou manter contratos, seja através de relicitação, seja através de postergação do contrato. Então, são questões que a gente ainda não consegue informar porque está em fase de discussão essa questão regulatória. Mas o que eu acho que o mercado tem visto, né, a empresa tem sido uma boa pagadora de dividendo e está conseguindo conjugar com o crescimento. A gente investiu, acho que o ano passado foi o ano de maior investimento na história da companhia, né? E a gente tem investido, como eu falei, nos últimos 3 anos, aí, um volume bastante considerável, pensando no futuro. Eu sei que vai ter uma pergunta relacionada a dividendos também, mas até essa questão está relacionada com o futuro da companhia. A gente também tomou algumas medidas pensando em ter uma posição bastante saudável para que a gente consiga executar esse crescimento que a companhia precisa ter para os próximos anos. Só para complementar também nessa linha do PEC, o histórico nosso dos leilões tem sido bem sucedido, né? Como o PEC falou, são quase 500 milhões de reais. Os leilões são onde a gente participou efetivamente, nós ganhamos alguns principais lotes, e alguns onde a gente não levou, a gente estava ali bem competitivo. Então, acho que isso mostra um pouco da nossa ideia de que realmente o leilão é uma via importante de crescimento que a gente vai continuar atuando olhando para frente. Posso pegar um gancho? Claro, aí, Vitão? Porque nessa parte do leilão também é uma dúvida que o pessoal tem tido bastante. O último leilão talvez um pouquinho diferente dos outros, porque pelo menos pareceu que os deságios foram até melhores, menos competitivos, eu diria, nesse último leilão. Foi até melhor para as empresas. Posso estar errado aqui, mas me corrija se você... mas foi abaixo da média. Mas nos outros, o que a gente estava vendo era que existia uma competição maior e, portanto, estava... Não sei se é essa palavra correta, mas estava mais difícil para a companhia conseguir trazer uma rentabilidade como se via no passado, em alguns outros leilões, alguns anos atrás. E aí até o pessoal ficou com muito essa dúvida do tipo, as concessões vão vencer a um espaço curto de tempo, teoricamente, comparado aos pares,
os leilões, de certa forma, estão mais competitivos, acabou não levando tantos lotes assim quanto o pessoal achou que poderia ser levado. Até a companhia falou, a gente só quer levar lote que te faça sentido, o que é verdade, correto. Mas eu queria até entender um pouco dessa visão de vocês para esses leilões de transmissão que vão vir nos próximos meses, anos, enfim. Como que está o posicionamento de vocês? E é necessário levar algum lote de forma rápida? Ou isso não está preocupando a companhia agora, nesse sentido? Deixa eu só fazer um adendo à pergunta. É a mesma pergunta, só vou fazer um adendo. A gente sempre fala nos nossos documentos que a avaliação da Taesa e de mais empresas de infraestrutura, ela tem uma relação inversa com o rendimento das notas do Tesouro Nacional, porque elas são bem similares. E hoje as notas do Tesouro estão chegando aí a 6,5. Então isso, em teoria, está pressionando não só os valuations, mas me dá a ideia também que os players interessados nos leilões pensam assim, cara, esse rendimento aqui está tão alto que, em NTN, que eu, se for para participar do leilão, eu vou participar com deságio bem baixinho. Vamos supor. Isso faz sentido? E você acha que esse é um dos fatores que está acabando por afetar a competitividade das empresas? Bom, complexo. Vamos ver se eu consigo cobrir vários aspectos aí da pergunta. Né? Vamos por partes. A questão de competitividade dos leilões, eu acho que o setor, por ter tido tanto sucesso no modelo que foi implementado, né, de você fazer algo competitivo, atraindo empresas que possam fazer uma execução e que sejam empresas de tradição no setor, ele atraiu tanto interesse que começou a chamar a atenção de outras empresas, né? Um perfil mais de construção, em alguns casos, com o perfil de ter uma construção e depois passar o investimento para frente, dado que ele considerava que tinha um retorno adequado, só que sempre fica espaço para as empresas tradicionais. Então, quando a gente fala de um projeto, né, para participar de um leilão, eu diria que é um exército que trabalha nisso. Então, a gente fica um pouco frustrado quando a gente ouve, né, falar assim, nossa, a empresa participou e o deságio foi muito alto, não levou, o deságio foi muito alto, será que ela está perdendo dinheiro? Eu diria assim que a empresa, sempre que ela participa e dá um lance, ela tem discussão de possibilidades de traçado do projeto, fontes de financiamento, discussões e negociações com fornecedores, ou seja, tem uma série de trabalhos que são feitos internamente que fazem com que a gente culmine a chegar no que a nossa ideia do que seria, né, um lance para ser feito no leilão. E, obviamente, a gente tem que passar pela discussão com o acionista sobre o retorno que é esperado daquela participação nossa. Então, depois de todas essas etapas serem cumpridas, aí nós vamos para o grande momento. Então, o que a gente diz é que tem algum espaço para você, no dia do leilão, nos lances de viva voz, você conseguir fazer algum tipo de ajuste. Né? Estou falando aqui, não é segredo de ninguém, é o que acontece na prática. Mas que, quando você não leva, você sabe que você chegou no teu limite. E se a gente não fez, não conseguiu levar, talvez tenha alguma premissa que algum outro levou e considerou diferente da gente, que é um outro ponto. Né? Não é só a taxa de retorno, mas pode ser uma premissa. Ele considera que tem uma questão ambiental que é mais fácil de lidar, a gente pode considerar que é mais difícil ou vice-versa, então aí você vai ter percepções diferentes traduzidas na proposta que está sendo bancada no leilão. Então, essa é uma questão que para nós, a gente continua com um time sempre dedicado, sempre olhando, a gente sempre faz o pós-mortem dos leilões, ganhando ou não ganhando, para a gente entender o que aconteceu. Aconteceu isso no passado. Eu acho que esse último leilão, Bruno, foi também essa questão de competitividade teve a ver também com o número de participantes, algumas empresas mais tradicionais que acabaram não participando. E tem um outro ponto que eu sempre comento, que você precisa ver um mix de capex dos leilões, né? Quando você vai fazer um investimento, né, e traduzindo um pouco, né, quando você vai fazer um investimento, né, num leilão, você pode investir mais em linha ou mais em equipamentos. Dependendo dessa relação, você tem mais espaço para algumas negociações, né, que você faz com grandes fornecedores, e quando tem mais linha, você tem um pouco menos de possibilidade. Isso também se traduz nos deságios aí. Então, quando a gente compara deságio, né, na verdade é um trabalho bem complexo, e eu admiro até
vocês com muito menos informação conseguirem fazer algumas inferências aí, porque tem muitos detalhes, né, que vão por trás da estratégia até você conseguir fazer um leilão. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que é uma rota que a gente entende que ainda vai ser muito usada para o crescimento da companhia. Eu acho que a Taesa precisa participar e vai continuar participando dos leilões. Tem essa questão, né, dos dividendos que a gente tomou uma posição para esse ano, visando também a gente ter uma competitividade, ter custo de capital interessante para a gente conseguir participando. Então, assim, a gente não vê leilão como uma terra de ninguém que teve uma sangria. Muitas vezes acontece até nos lances de viva voz. Mas a gente vê como algo competitivo que tem trazido muito resultado para as empresas e para o setor como um todo, com o desenvolvimento e todo o crescimento que a gente tem conseguido ver ser realizado. No começo do ano, renunciou o CEO da Taesa, tanto é que o Rinaldo agora assumiu interinamente. E aí eu queria entender um pouco, até claro, onde vocês puderem falar, como que está esse processo hoje em dia dessa busca desse novo CEO, se está avançado, se não está, o que vocês podem passar de informação para o mercado, para os acionistas, quanto a esse ponto. Sei que ele é mais sensível, né, claro, mas até onde vocês puderem falar. Não, eu tenho muita tranquilidade de falar na extensão do que eu conheço sobre o tema, né? Esse obviamente que é um tema de decisão dos acionistas, né? O que foi pedido para que eu e o grupo de diretores que está lá na companhia, diretores, gerentes e tudo mais, foi que desse a maior atenção, o maior cuidado compatível com o que é necessário para manter a Taesa, e a gente está fazendo isso com muita responsabilidade. Acho que tem um grupo de pessoas trabalhando com muito afinco para manter totais condições de normalidade dentro da companhia. Agora, tem uma decisão importante para ser feita, né, pelos acionistas com relação ao novo CEO da companhia. Eu diria que esse é um processo que já começou lá atrás, ele vem se desenvolvendo e deve ter alguma mudança, eu diria, no curto espaço de tempo. Eu não consigo precisar exatamente quando, mas eu acho que, né, deve ser um processo que está amadurecendo. No meio tempo, tudo que está sendo pedido, a gente faz reuniões regulares de conselho, fazemos reuniões dos comitês. Eu acho que a companhia está obedecendo um ritmo absolutamente normal. Acho que a divulgação que a gente fez aí dessas questões de dividendos, a comunicação com o mercado, tudo que a gente tem feito regularmente, eu acho que mostra que a companhia está funcionando. Mas, obviamente, que é super importante e é aguardado e deve estar acontecendo muito em breve a definição do novo CEO da companhia. Legal. Uma outra pergunta, mais pela curiosidade também. A gente pessoal que investe assim como eu uma estratégia de ter renda passiva assim, vindo de ações na carteira, gosta muito de tentar ficar fazendo aquelas previsõezinhas de mais ou menos quando que as empresas tendem a fazer novos anúncios, né? Ou seja, tentar traçar uma regularidade de pagamentos de novos anúncios. E algumas empresas, via estatuto, já deixam claro quando vão anunciar. Um exemplo aqui, por exemplo, a própria Klabin, não tem nada a ver com energia, mas tá lá, que todo resultado vai ser feito um anúncio, vai ser pago depois. Aí eu queria saber se existe um pouco dessa intenção dentro da Taesa de deixar mais claro, falar assim, olha, nós vamos sempre pós-resultado anunciar um pouco, vamos fazer uma vez por ano, vamos fazer 2 vezes, para deixar isso mais claro, ou a companhia não quer fazer isso justamente para ter essa margem, esse jogo de cintura para em algum momento decidir pagar. Excelente ponto. A gente, né, nas discussões aí sobre dividendos, mudanças, uma das que a gente conversou como algo que seria muito benéfico para o mercado como todo é exatamente essa. Né? O que a gente quer fazer é, a cada trimestre, fazer uma divulgação de pagamento do trimestre que a gente apurou. Tá. Não necessariamente a gente vai conseguir manter prazos, vamos dizer, estipulados e iguais em cada trimestre. Porque tem questões de geração de caixa, tem questão no segundo semestre que a gente tem uma receita mais forte em função da correção das receitas, né, do novo ciclo tarifário, primeiro trimestre menos. Então tem CAPEX, então tem questão de captação. Então não dá para a gente, nós não conseguimos, enquanto a companhia continua sendo uma empresa que tem a plataforma de crescimento em execução, a gente tem outras considerações a fazer com relação ao caixa destinado para o dividendo. Mas o que a gente quer fazer fechou o resultado, a gente vê dentro da nossa programação, a gente fala, olha, tanto de dividendos que a gente deve ter referente a esse trimestre, com previsão de pagamento
no mês X, né? Acho que é esse que é o... Perfeito. Isso que a gente está buscando fazer. A gente até analisou a possibilidade de ser mais regular, mas em função de todas essas questões, a gente falou, acho que o importante para o mercado é a gente falar, olha, já tem uma definição, já tem um valor apurado, com base nisso a gente vai pagar, mesmo que a gente não consiga ser exatamente regular. Por exemplo, dar um exemplo, né? Falar, olha, eu vou pagar X dias após o encerramento, ou vou pagar X mais 20 dias. Então, a gente vai ter que sempre estar fazendo esse ajuste. Vai depender do momento. Isso, mas a gente pretende fazer essa divulgação. Ou melhor, o que a gente faz é uma análise do ponto de vista da administração que a gente leva para a consideração do Conselho para obter a aprovação deles para que seja proposta o efetivo pagamento. Legal. Que são as oportunidades de aquisições, né? Você acabou de comentar algumas linhas que devem vencer, né, nos próximos anos, mas também existem muitos nomes, só para citar alguns aqui: Equatorial, Neoenergia, Sterlite, acho que assim pronuncia, Sterlite, enfim, eles se declararam vocalmente vendedores dos seus ativos de transmissão. E observando aí os últimos meses, a gente não tem observado nenhuma novidade. Alguém comprou, alguém vendeu. Vocês estão observando esses ativos? Existem outras oportunidades além dessas? É uma questão da sua alavancagem? É uma questão de preço que está saindo muito caro? Como é que vocês estão observando essas oportunidades hoje? Olha, nós temos uma área de novos negócios que está sempre olhando atentamente para oportunidades no mercado. Volto a falar, né, que pela nossa estratégia de curto prazo, não é via M&A que a gente vai estar apresentando esse crescimento. Quanto aos ativos, acho que são bons ativos e o fato de estar no mercado há um tempo, obviamente tem uma questão de percepção de valor e quem estaria ou não estaria disposto a trazer portfólio em função dessa precificação colocada. Mas eu não tenho dúvida que isso é uma adequação. Acho que nesse momento também, com tantas empresas participando dos leilões, acaba tirando um pouco o foco dessa questão. Olhando mais para frente, eu acho que isso vai ser colocado. No nosso caso, você deu exemplos aí de coisas que a gente olhou, né? E olha, não estou falando nenhum segredo, a gente sempre tem até a obrigação de olhar o que tem no mercado e a gente é sempre procurado para analisar. Mas, no nosso entendimento, não era oportunidade de a gente fazer nada para adotar. Eu sou bastante otimista com relação ao setor de transmissão. Então, quando a gente fala, tem ativos aí, mas não estão colocados, tem alguma questão específica, não sei te dizer exatamente com relação à precificação dos mesmos, mas eu acho que o futuro é muito bom. A gente tem muitas oportunidades ainda na transmissão que vão fazer com que as questões relacionadas com retorno comparado com títulos públicos vão mostrar ainda bastante competitividade para empresas como a Taesa. Posso fazer? Pode. Porque é muito... Não, pode. Já foi perguntado. Tendo em vista o nível de endividamento que vocês têm hoje, desses ativos que vocês estão paquerando, eventualmente, o tamanho desses ativos pode ser um impeditivo? Por exemplo, essa linha aqui é muito grande, estou muito alavancado, acho melhor não. E você eventualmente mirar somente ativos menores, ou não, isso não é uma limitação? Não, claramente essa questão de a gente hoje não tem a liberdade, mantida a estrutura atual de capital da companhia, a gente não tem a liberdade de olhar qualquer coisa e falar que eu vou trazer o portfólio, por essas questões que eu elenquei. Então, obviamente que por mais interessante que seja, qualquer coisa que a gente quisesse fazer nesse sentido, teria que ser algo com uma geração de valor absurda, né, para que a gente conseguisse convencer os acionistas e colocar em prática um plano para conseguir ter esses ativos para nós. Eu diria que, por isso que eu volto a insistir que para nós a questão de participação no leilão faz mais sentido, em função da própria postergação de investimentos que você tem ao longo do tempo, né? Então a gente vai jogar um pouquinho para frente. Então, se eu falo que eu estou com uma questão que eu estou observando agora de endividamento, ao participar de um leilão e ganhar, eu sei que eu tenho um prazo para começar a ter desembolsos efetivos. Então, vamos dizer, é mais o nosso número, né? Cabe mais o nosso número essa parte dos leilões do que do M&A.
Mas quando eu disse, que fique claro, não estão paquerando nenhum desses ativos. A gente olha de tempos em tempos e a gente tem obrigação de olhar até para ver se tem alguma coisa que tem no mercado para a gente participar. Mas o plano A da companhia é a participação de leilões.